questão lá relacionada à CPMI, que investiga os Não entregaram essas imagens fatos aí, né? ocorridos em 8 de janeiro. Você não acredita Como assim? que o tal Ministério da Justiça, do democrata, entre aspas, Flávio Dino, não quer entregar as imagens das câmeras de monitoramento lá do Palácio do Planalto. Diz que está com a polícia, diz que está tendo perícia, não entrega as imagens, todas as imagens, né? Pois é, né? Algumas já circularam, a gente já viu, né? É. E o presidente da CPMI deu um prazo, tem que entregar, né? Tá ficando feio essa coisa, porque cada vez mais revela a situação como um todo, a armação que isso tudo, né, realmente revela, né, que foi uma armação, né? E fica cada vez mais feio e o governo vai perdendo, né? Vai perdendo espaço, né? Já não tem lá o espaço que acha que tinha. Agora, os representantes lá nessa comissão, tanto os da oposição, perdão, só os da oposição, destacam o quê, Tiago? Eles destacaram o início das investigações sobre as omissões do governo federal nos autos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Foi nessa terça-feira, dia 1º, durante uma retomada desses trabalhos do colegiado. O presidente da CPMI, que é o deputado Arthur Maia, ele contestou a recusa do ministro da Justiça, Flávio Dino, em entregar as imagens das câmeras da sede de sua pasta durante as invasões lá na Praça dos Três Poderes. Maia deu um prazo de 48 horas para que isso seja feito, Enio. Além disso... E, além disso, durante a audiência com o Saulo Moura da Cunha, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, também foi revelada a tentativa de se ocultar informações que poderiam indicar incompetência ou até intencionalidade em permitir os episódios do 8 de janeiro, apesar dos muitos alertas dados pela ABIN, que à época era vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República. Posteriormente, a ABIN passou a integrar a estrutura da Casa Civil comandada por Rui Costa. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que era comandada por Saulo Moura da Cunha, né? Aliás, é isso. O general Marcos Gonçalves Dias, conforme Cunha relatou, o Gonçalves Dias era o ex-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, superior imediato do Cunha, né? Diz aqui o Cunha que, naquele momento, ele relatou, não é? Foi o que ele diz aqui, ó. Esse é o superior, ordenou que o nome dele fosse suprimido do relatório enviado ao Congresso. Opa, como assim? Antes mesmo da CPMI. Posteriormente, o que Cunha fez? Tá aí, Tiago, ó. Ele retificou o relatório com o GSI sob o novo comando, incluiu Gonçalves Dias na lista dos destinatários dos alertas. Como assim, gente? Coloca o nome e depois tira, né? A ABIN havia avisado, vai ter alguma coisa no dia 8 de janeiro. Olha, gente, quem tem um mínimo de senso e juízo, e não aqui precisa torcer para o lado A ou para o lado B, não estou falando disso. Não precisa ser bolsonarista, petista ou ista de qualquer natureza para perceber o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. É evidente, é só ter boa vontade de analisar os fatos. Ainda que você se considere o isentão, não tem como não dizer que tem coisa errada nesse negócio. Tem caroço nesse angu. É evidente que tem. Tem gente do governo que facilitou. Tem imagens mostrando isso. Tem gente que não avisou, não preparou para a defesa dos prédios. Parece até que queriam que acontecesse. Parece que foi uma grande armação. A CPMI está tentando esclarecer isso. Eu não tenho muita esperança que ela vá conseguir, porque ela é dominada por pessoas da situação, que não querem investigar. Mas, a cada cavucada, como diz o caipira, aparece uma minhoca.
Cada enxadada é uma minhoca. Agora mais essa. Olha, eu coloquei o nome do homem, mas o homem mandou eu tirar. Mas voltou o nome. Como é que é isso? Tem que explicar, né? Por que que não manda as imagens? Por que que ele mandou ocultar seu nome da lista dos alertados pela ABIN? Para lhe dizer que não sabia? Tava na cara que ele sabia. Mas tudo isso seria até, Tiago e caro ouvinte, irrelevante se não tivesse dado o resultado que deu. E eu não estou me referindo à depredação apenas, porque essa é condenável, dos prédios públicos. Não se pode apoiar isso jamais. Eu estou dizendo a prisão de mais de 1.000 pessoas que foram levadas para um campo de concentração. Foi isso que aconteceu. E que ainda, várias delas, mais de 2 dezenas, estão presas. Nosso país tem mais preso político do que da Venezuela, que é, hoje, vítima de uma ditadura de extrema esquerda. Que democracia é essa, então, a do Brasil? Onde tem gente preso por política, por dar opinião. Não é democracia, né? Vão falar que é democracia lá para outro tonto. Aqui não. Aqui não tem gente que acredite nisso. E uma... Você se recorda que o Lula foi contra no início? Claro que foi. Fizeram de tudo para esconder o que aconteceu. Porque ia revelar o que está sendo revelado. Que eles sabiam, sim, que fizeram corpo mole. Lula, convenientemente, não estava nem em Brasília. Estava aqui em São Paulo, né? Foi tudo uma coisa que parece adredemente combinada. Combinada antes. E lá no STF, né? O órgão que foi criado pela nossa Constituição para interpretar a Constituição, hoje atua simplesmente de forma política, não é outra coisa. Aliás, isso eles mesmos já declararam. A Rosa Weber, né? Ministro que disse um dia que o 8 de janeiro era o dia da infâmia, hoje ela segue firme e vigilante em defesa da democracia. Que democracia? Desculpa, não é a democracia que a gente conhece no mundo. É uma outra democracia, só se for. Que bem disse esta senhora. Diga para nós, Tiago, o que bem disse Rosa Weber, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, Rosa Weber, disse no dia 1º, ontem, em discurso de abertura dos trabalhos no segundo semestre, que a Corte seguirá firme, vigilante e resiliente na defesa da democracia. Enio. Ela voltou a citar o 8 de janeiro, chamado por ela, né, de Dia da Infâmia, reafirmando que as instituições saíram mais robustas do episódio. Na data, os vândalos invadiram, depredaram a sede do STF também, né? O Congresso e o Palácio, os 3 poderes. E o que? Abre aspas para ela aí, vamos falar. A ministra disse o seguinte, abre aspas, as instituições sobrepairam aos indivíduos que as compõem. Elas é que importam. As instituições democráticas brasileiras saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro último, no dia da infâmia. Não esquecermos jamais, para que não mais se repita e para que sirva de alerta de que a democracia que restou inacabada seja cultivada e regada diariamente com o diálogo, o debate acalorado de ideia, a defesa de ideias divergentes, mas sempre com respeito mútuo para que ela, a democracia, continue inabalável. É piada, né? É piada falar isso. É piada. Que democracia é essa que prende uma pessoa com 60 anos de idade só porque estava numa porta de quartel? Que democracia é essa que não respeita a lei na hora de processar e julgar as pessoas? Que democracia é essa onde os ministros do STF são praticamente semideuses?
Que democracia é essa onde você diz que o diálogo é uma coisa que pode ser acalorada? Quando você vê um jornalista escrever uma coisa, ser perseguido, calado nas redes sociais, plataformas multadas, jornalistas presos, outros fugidos, exilados do Brasil, só porque contestam as ordens do STF ou outras. Isso não é democracia, ministra. Ou é uma democracia só da senhora e dos seus amigos do STF. É ruim falar isso. Não é legal. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito culta, extremamente inteligente, uma jurista gabaritada, mas que torceu o sentido da palavra democracia para dizer que a democracia é o que ela diz que é, e a gente tem que engolir. E se falar muito, vai ser cancelado. Alguns até cancelado fisicamente mesmo. Outros calados porque fecham o canal, desmonetizam, enfim. Ela não entendeu, ou finge que não entendeu, que democracia não é mais ir na maior emissora de televisão do Brasil e dizer que as coisas são A ou B. Democracia é aceitar que hoje nós temos um sistema de comunicação todo modificado, onde as pessoas conseguem acesso às informações de diferentes fontes e formas diferentes também. E assim podem analisar e tirar suas próprias conclusões e fazer as críticas que elas entendem necessárias. Isso é democracia. Calar e querer acabar com tudo isso não é democracia. A senhora está errada, ministra. E seu discurso de abertura do STF envergonha a todos os brasileiros que um dia acreditaram na mudança, elegeram constituintes que fizeram a Constituição, que criaram o STF, mas não para fazer o que vocês estão fazendo. É uma pena que nós temos sentado lá no Senado Federal o maior pusilânime da história desse Congresso, que é assim que ele vai ser conhecido. Ele pode ficar rico, ter muito dinheiro, viver uma vida abastada, mas ele vai ser considerado na história como um sujeito mais covarde que já passou na presidência do Senado Federal. Sim, estou me referindo ao presidente do Senado Federal.